Não tem motivo para você não utilizar. Simplesmente por uma birra. Ah, não, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. E aí? Aí você perde dinheiro, perde oportunidade por nada. Sejam bem-vindos novamente ao Clearcast, o seu podcast de negócios. Hoje teremos nesse segundo episódio uma super convidada, muito especial, mas muito especial mesmo. Ela que é consultora de imagem, trabalha no mercado de moda há mais de 14 anos. Hoje ela é especialista em reposicionamento de imagem profissional. Ela desenvolveu um método que associa imagem e comportamento para ajudar profissionais de todas as áreas a se posicionarem melhor em suas profissões. Ela trabalha no mercado digital, tem dentro de suas redes sociais associadas mais de 300 mil seguidores e em alguns meses alcança mais de 2 milhões de pessoas por mês com seus conteúdos. Eu estou aqui com a consultora de imagem Priscila Zanelato. Seja bem-vinda ao Clearcast, Priscila. Olá, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de estar aqui. Espero poder contribuir bastante aqui para a sua audiência. A gente vai bater um papo super legal e vamos falar sobre o seu dia a dia como profissional digital, que você trabalha no mercado digital, não é? Também. Isso, sim. Hoje, principalmente é no mercado digital que você trabalha? Quase 100%. Vamos dizer que 98% dos meus atendimentos são online. Entendi. Durante um bom tempo, o seu trabalho não foi no digital, né? Até porque você tem 14 anos de mercado e o digital tem acontecido mais durante os últimos tempos, né? Me fala um pouco sobre essa sua trajetória. Como ela começou lá na moda? Por que você resolveu se formar em moda? Vamos começar no começo. Você trabalha com moda, você tem formação em designer de moda, é isso? Isso. Desde criança eu gostava de moda. É engraçado que assim as pessoas da minha família, os meus amigos, desde pequenininha, sabe quando a pessoa veste a roupa e a chancela era para mim? Tá bonito, tô bem vestida. E eu acredito que isso acendeu em mim um desejo de trabalhar com moda. Só que assim, né, quando a gente é muito jovem, a gente não tem ideia ainda do que vai ser essa profissão. E lá atrás as pessoas falavam assim, poxa vida, trabalhar com moda, você tem que ter pessoas conhecidas dentro das empresas, das marcas e tal, porque senão você não consegue indicação e tudo mais. E eu não conhecia absolutamente ninguém que trabalhava com moda nessa época. Então, eu tinha muito medo de fazer essa faculdade e não conseguir me posicionar dentro do mercado. Mas eu arrisquei e fiz, gostei muito. E em nenhum momento da minha vida, nesses 14 anos, eu fiquei desamparada, não consegui trabalhar na área. Todo momento eu estive trabalhando, trabalhei em várias áreas dentro da moda, para experimentar mesmo, para saber o que realmente seria a minha profissão, porque dentro da moda tem muitas vertentes, né? Então, por um período, eu trabalhei desenvolvendo roupas, desenvolvendo produto. Depois disso, eu trabalhei com produção de moda, em revistas. Depois, eu trabalhei com visual merchandising, que é a organização de vitrines, de lojas. E, depois disso, me especializei em consultoria de imagem, que é algo que realmente me tocou, porque é trabalhar com a transformação das pessoas. A gente vê muita humanidade nisso. Então, o resultado quando a gente faz uma roupa, é bonito, a gente nem vê quem compra, a gente não sabe, né, quando a gente desenvolve um produto. E dentro do meu propósito, eu entendi que era ajudar as pessoas nesse sentido. Então, eu vejo evolução dentro do meu trabalho, dentro dos meus clientes. E daí eu fiquei, né? Depois de alguns anos, eu entendi que esse, de fato, era o meu propósito. Entendi. E quando você fala sobre ajudar as pessoas, a princípio, quando você passou nessa parte, aí você falou, você fez roupa, você fez design de roupa, trabalhou com visual merchandising. Para quem não sabe, visual merchandising é fazer vitrine, né? E como transformar uma loja da melhor forma, ela poder vender melhor, né? Isso. E você chegou nesse ponto de ajudar as pessoas. Falou, vou trabalhar com consultoria de imagem.
a princípio foi para ajudar as pessoas de forma profissional ou no começo era só se vestir bem mesmo? Tipo assim. Era um outro movimento, né, das pessoas. Quando a gente fala, eu trabalho com o quê? Trabalho com moda. Eu tô bem vestido? Aí eu já pensava, poxa, não tem nada a ver, né? Nesse momento que eu atuava em outras áreas dentro da moda. Aí eu falava assim, gente, não tem a ver com isso. Eu não sou treinada para saber se a pessoa tá bem vestida ou não. Eu sei desenvolver o produto. E aí eu entendi que o mercado tinha essa falha, né? Essa necessidade dessa pessoa para ajudar as pessoas a se vestirem. E daí que eu fui me especializar em consultoria de imagem. E a partir desse momento, eu comecei a trazer... Porque acabava dando as dicas gratuitamente. E aí eu entendi que tinha esse espaço no mercado para profissionalizar essa ajuda, vamos dizer assim. Então, eu passei alguns anos trabalhando como consultora e depois eu abri a minha própria escola de consultoria. Era uma escola de moda e comunicação e arte também. Então, dentro dessa escola, eu formei centenas de novas consultoras de imagem. Você formou também consultoras de imagem. Então, você era professora de consultoras. Consultora, você fazia consultoria para elas primeiro e depois elas se tornavam consultoras? Ou eram pessoas que já gostavam de moda e entravam e queriam entrar no mercado? Falavam, eu gosto de moda, igual cozinheiro, né? Tipo assim, eu gosto de moda, então eu quero trabalhar num restaurante. Daí elas buscavam você como referência para aprenderem para poder poder utilizar isso como profissão, é isso? Você formou diversas outras profissionais. Exatamente. Muitas delas eram transições de carreira. Pessoas que trabalhavam em outras áreas e sempre gostaram de moda, mas é aquela história lá do meu começo. Eu gosto de moda, mas eu não sei desenhar. Eu gosto de moda, mas eu não quero ser estilista, sabe assim? E aí, em determinado momento, quando a consultoria de imagem ficou mais evidente, foi melhor disseminada, muitas pessoas se atentaram, falaram, eu acho que é essa profissão que eu quero. E aí, dentro dessa escola, eu formava essas profissionais. E no começo você trabalhou de forma física, né? Presencial. Você tinha uma escola em Sorocaba e lá você era uma das professoras que dava o curso de consultoria de imagem, certo? Certo. E daí você tinha alunas e você também prestava esse serviço para outras pessoas, vamos dizer assim, pessoas físicas, PFs, que queriam o serviço de consultoria de imagem para se vestirem melhores. Melhor. Para se vestir melhor. Isso. E quando você começou essa transição assim para o digital? Porque você tinha isso no físico. Quando você já tinha no físico, você já fazia isso online também ou não? Não, era 100% físico. 100% físico. Isso. E o curioso é que eu consegui atender pouquíssimas pessoas e só dentro da minha região. Então, nesse momento, eu morava em Sorocaba. Então, eu atendia em Sorocaba, em São Paulo e, no máximo, ali na região. Então, eu não estendia, porque eu não tinha esse conhecimento que a internet poderia aproximar as pessoas, né? Eu não imaginava. Eu era totalmente low profile, eu não usava a internet profissionalmente. Inclusive, tinha o Instagram fechado só para os meus amigos e tudo mais. Naquele momento, eu não tinha essa clareza de que a internet era uma ferramenta de trabalho muito poderosa, né? E hoje você tem uma rede social com milhares de seguidores, né? Várias redes sociais com milhares de seguidores, né? O teu Instagram, eu estava vendo, ele tem 112 mil. O TikTok tem mais de 200 mil seguidores. Tem mais de 2 milhões de curtidas no TikTok. E um alcance de milhões, sempre acima de milhões. Alcance de visualizações, né? De quantas vezes você foi passado um conteúdo. Para, às vezes, milhões de contas. A Priscila, para quem não sabe, ela é minha esposa. A gente já está junto há algum tempo e desde essa época, a gente já está junto desde antes dela começar a trabalhar no digital, no mercado digital. Eu já gosto dessa parte de internet, rede social, já há bastante tempo. Há mais de 10 anos que eu trabalho com isso. E quando a gente começou a namorar, eu cheguei para a Pri, né, cheguei para você e falei, por que seu Instagram é fechado? Você já é professora, você está num mercado muito bom que é de
de consultoria de imagem. Vamos abrir esse teu Instagram para você conseguir capitalizar com ele também, né? Sim. E você pegou e abriu o Instagram. No começo foi mais difícil, né? Conta pra gente como que foi essa transição, porque eu quero que o público também entenda como que é essa transição da pessoa física lá com o Instagram fechado para o digital. Porque dentro das minhas mentorias eu tenho muita gente que tem essa dificuldade. Na sua época também eu lembro a dificuldade que você sentiu de abrir para o público, de parar de postar coisas que eram pessoais para postar coisas profissionais e entender que às vezes as pessoas não curtiam, né? Fala um pouco sobre isso. Como foi isso aí? Eu lembro muito bem de um dia que a gente estava conversando. A gente conversa muito sobre negócios e, enfim, você olhou para mim e falou assim, você precisa falar isso na internet. As pessoas precisam te ouvir. Uhum. O conteúdo que você traz, porque eu trazia cases para você, a gente conversando, e você me falou isso. As pessoas precisam desse conteúdo, e você só vai alcançar essas pessoas através da internet. E aí eu tive uma resistência no começo, porque é um pouco assustador, né? A gente pensar que como se posicionar, o que postar, o que não postar, o que é interessante para as outras pessoas verem, o que não é. Então, tudo isso foi um pouco desafiador nesse começo. E aí, mas eu topei, né, a empreitada. E não foi nada fácil, porque eu era muito tímida nesse momento, apesar de dar aulas. Menos, né? Mas apesar de dar aulas, que a gente convive ali com a pessoa no offline, a internet é diferente. Quem ainda não está na internet pode me entender. Porque o que acontece? A gente fica com aquele medo do julgamento do outro, né? Vão falar que eu sou a blogueirinha. Tem pessoas que tratam de forma pejorativa quem trabalha na internet. Inclusive, até hoje, que todos os profissionais de todas as áreas estão divulgando o seu trabalho na internet, ainda assim tem um julgamento. Hoje eu entendo que é julgamento de pessoas que não conseguem fazer. Aí Sim. olha para o outro e fala assim, olha lá, mas a pessoa mesmo não consegue. E aí, nesse momento, eu treinei muito, eu estudei sobre o assunto e também era engraçado que os stories eu fazia várias vezes, salvava, assistia, editava e depois eu postava. Jamais eu abria a câmera e falava na frente de alguém. Isso demorou mais de um ano para eu conseguir fazer um stories na frente de alguém. Mas assim, foi um processo muito interessante, de evolução mesmo. Hoje, amigos meus, outro dia até uma amiga minha, Gabi, me deu um feedback. Ela falou assim, nossa, Pri, que legal que como você tá desenvolta na internet. Porque no começo era mais travado, né? E ela acompanhou o tempo inteiro e hoje ela fala, nossa, hoje parece que parece não, é muito natural para mim. Já faz parte do meu dia a dia. Tudo que eu faço dentro do meu trabalho, eu já tenho esse link com a maneira que eu vou apresentar isso dentro da internet. Tudo que a gente faz com repetição, a gente tende a fazer melhor, né? Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa, na maioria das vezes, a gente vai sentir que a gente não está fazendo bem feito. E aquilo vai aparentar pra gente que não tá fazendo bem feito. E o sentimento que a gente tem quando a gente termina é falar, nossa, isso não foi bem feito. Muitas vezes nem tá sendo tão ruim. Tá sendo legal, só que a gente tem aquele sentimento de que não tá sendo ruim. Só que mesmo quando a gente vê a sua jornada que você tá fazendo agora, se você vê os stories que você fez lá atrás, você vai olhar e vai falar, nossa, tava ruim demais. Mas você deveria deixar de ter feito ele ruim para você chegar para fazer ele bom hoje. Você nunca conseguiria fazer ele tão bom quanto você faz hoje. Você faz muito bem se você não tivesse feito ele lá atrás do jeito que estava, do jeito que você tinha, com as ferramentas que você tinha naquela época, com o conhecimento que você tinha naquela época, com a habilidade que você tinha. Você chegou, fez, teve coragem de colocar lá em prática, coragem que muita gente não teve. Você pode ter certeza que teve muita gente passando vontade, quem criticou, com certeza passava tinha muita intenção de estar onde você estava, mesmo que seja naquele comecinho lá, falando, nossa, ela está fazendo, não está legal, mas eu gostaria de estar fazendo também. E toda essa caminhada trouxe você até aqui. O conteúdo seu hoje é fantástico.
E você está de parabéns. Muito obrigada. É. Mas você sabe que eu sempre tive algo comigo e que eu aplico em toda a minha jornada profissional, que é um ponto que é: não espere você estar pronto para começar. Comece com o que você tem. E quando você me trouxe esse desafio, eu pensei da mesma forma. Não me sentia preparada, mas eu sabia que era necessário. Então, eu fiz. E realmente foi desconfortável. Então, hoje, quando eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu faço mentorias também no sentido de profissionais, pessoas de lojas, por exemplo, que precisam começar a trabalhar na internet, eu tenho esse público. E aí, a pessoa fala, Pri, mas eu não quero falar na câmera, eu não me sinto preparada, eu não nasci para isso. E aí eu conto toda essa história para dizer que eu também não nasci para isso, mas são habilidades que a gente consegue desenvolver. Sim. Então, é possível que a gente faça, né? Ninguém nasceu para nada. Dentro do meu conceito, ninguém nasceu para nada e todo mundo pode tudo. Qualquer coisa que você quiser fazer, você vai lá e faz. Eu ainda tenho dentro do meu conceito, do meu método, que mesmo você não sendo o melhor naquilo lá, você não tendo aptidão, você ainda, se você colocar força naquilo lá, colocar vontade, repetição, constância, consistência, você consegue ser muito bom, mesmo não tendo aptidão nenhuma. Sim. Agora, se você tiver aptidão e você associar essa disciplina, essa constância, essa consistência à aptidão, você vai ser um dos melhores na sua área, com certeza. Então, só que a gente nunca vai saber se a gente não desenvolver. Se no começo você bater lá de frente com um negócio que você não se sentiu confortável em fazer e você desistir. E você não tiver constância de ir até o final. Então, vai até o final que funciona, né? Sim. Vai ser bom. Com certeza. E o seu deu bom, né? Deu bom. E não só isso, né, Lu? Eu acho que a gente precisa continuar se preparando. Então, por exemplo, uma pessoa percebe... A gente tem que ter autocrítica também. Em alguns momentos eu percebia que eu não falava tão bem. Então, o que a gente precisa? Aprender oratória. Sim. Não, eu acho que eu tô com uma postura que não tá legal. Então, vou fazer um curso de expressão corporal. Claro. Então, observar os pontos que a gente está errando e fazendo esses ajustes, né? Sim. E o seu conteúdo, especificamente, é um conteúdo que ajuda muitos profissionais a se expressarem melhor através da imagem deles, né? Porque a imagem é o primeiro contato que a gente tem com o profissional. Né? E eu sempre falo isso também para os meus mentorados, para valorizarem a rede social, porque muitas vezes a rede social ainda é um primeiro contato, até mesmo antes do contato com o profissional em si. Ele vai chegar, vai dar uma olhada lá na rede social daquela pessoa, ela tem que estar com a rede social, a imagem legal, tanto a imagem do profissional quanto da rede social. Tanto em cima dos conteúdos com qualidade, quanto da vestimenta. E isso passa pela vestimenta, pela oratória, pela comunicação, gestual, tudo. Desde qualquer elemento dentro da imagem, né? E o conteúdo teu, para mim, eu já fiz a consultoria da Priscila, recomendo para todo mundo, e para mim foi um divisor de águas, né? Eu queria que você me falasse, desse um depoimento sobre a minha pessoa como aluno seu. Como foi? Foi difícil? Foi. Achou que eu ia falar não, né? Não, Foi, eu sei que foi difícil, por isso que eu estou perguntando. No primeiro momento, o Luciano teve muita resistência em fazer, né, a consultoria. Uns 2 anos, mais ou menos. Eu acho que até um pouquinho mais. E eu tentei de várias maneiras, né? E ele não queria fazer de jeito nenhum. Tinha a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu falava, eu gosto de você do jeito que você é, mas você pode melhorar, né? E ele não estava aberto. Ele não entendia o propósito daquilo. Você não entendia por quê? Qual que era o motivo de transformar aquela imagem, de mudar aquela imagem. E aí, ao longo do tempo, quando ele foi observando mais de perto o meu trabalho, eu acredito que foi isso, vendo os resultados de outros clientes, de outras pessoas, e aí eu acho que isso é muito do homem mesmo. Tem que fazer algo com algum propósito. Então, sim,
Não pensando, ai, moda é fútil, é algo, uma bobagem. Enfim, é só expressar o que eu sou naquele momento. Ah, eu gosto de colocar uma camiseta com uma frase, porque tá querendo dizer o que eu sou. Alguma coisa assim. Com o Minion, que eu tinha uma camiseta. Nossa, ele tinha uma camiseta horrorosa de Minion. E aí, quando ele entendeu que fazer o alinhamento da imagem dele poderia ajudá-lo profissionalmente a ganhar mais dinheiro, a ganhar mais abertura das pessoas, a ganhar mais credibilidade, aí ele viu vantagem. Falou, opa, peraí, eu vou ter resultados com isso. Não só fazer a sua vontade, vamos dizer assim. E aí a gente começou o processo. Mas o interessante é que o processo não foi como dicas, né? Eu converso com muitas amigas, conhecidas, falam assim, eu dei uma repaginada no meu namorado, né? Muitas mulheres falam isso. Eu vou dando presente pra ele as coisas que eu gosto. Sou eu que falo pra ele como ele Sou eu que falo pra ele o que ele vai vestir. E isso ajuda, claro. Mas nada como uma ajuda profissional, de fato. Então, a gente fez todo o processo da mesma forma que eu faço com o cliente. Eu me arrumei, fui para a mesa do escritório, fiz a entrevista, nós fizemos todo o processo de forma profissional. O Luciano, o escorpiano, né, muito questionador. Então, geralmente os meus clientes, eu digo, é assim, assim, assim. A pessoa aceita, entende e faz. Ele não, ele questionava cada parte do processo. Mas eu tô acostumada. Então funcionou. Hoje ele faz sozinho, ele quer aprender tudo. Isso é muito legal, porque hoje ele não precisa de mim, ele não é dependente de mim. Uma coisa ou outra que ele acaba pedindo, né? Você acaba pedindo alguma dica. Quando eu esqueço algumas coisas. Esquece alguma técnica, mas eu vejo ele dando dica para as pessoas hoje em dia. Ou, inclusive, na minha mentoria tem uma parte sobre imagem pessoal. Então, quando eu falo sobre... num dos módulos da mentoria, que eu falo sobre branding, a gente tem um trecho sobre imagem pessoal, sobre a importância daquilo lá, e eu uso um pouco da sua mentoria, um pouco do seu conteúdo lá dentro também, porque é super importante. A pessoa alinhar aquela imagem dela, é o que a gente sempre fala, né? A gente sempre dá alguns exemplos, né? Que a gente tem que ter adequação na profissão que a gente tem. Então, eu uso umas partes do seu conteúdo, jogo lá para adequar a imagem daquela pessoa. Lógico que eu não tenho todos os elementos e os conteúdos e os conhecimentos que você tem para dar uma consultoria completa para a pessoa. Mas uma introdução ali eu faço. Eu acho que eu preciso ganhar uma porcentagem da sua consultoria, porque eu nem cobrei, né? Não, eu fiz publi para você. Ah, entendi. Não tive resultado ainda. Teve sim, hein? Deixa eu te falar. Eu queria fazer um depoimento aqui também. Associado ao que você falou antes. Quando a gente falou quando você falou agora, que eu abri o olho lá e falei, eu tô vendo pessoas tendo resultado, tal, financeiramente, gerando autoridade. Isso foi o gatilho que me fez fazer a consultoria mesmo. Quando eu vi aquilo lá, falei, se isso ajuda... Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de melhorar profissionalmente e buscar resultados e cursos e tal. Onde tivesse uma oportunidade de crescimento profissional, seja no meu comportamento ou no meu aprendizado, eu sempre estou lá fazendo. Eu não tenho preguiça de fazer, não tenho tempo, não estou velho demais para nada, para aprender nada. Eu vou lá, meto a cara, vou e faço. E no teu caso também. Quando eu entendi que aquilo profissionalmente valeria a pena para mim, eu falei, eu quero fazer. Porém, isso teve um reflexo na minha vida pessoal muito grande. Isso para mim foi fantástico. Tanto em autoestima, que isso é muito legal, a gente se vestir bem, a gente tá bem, a gente sai com uma confiança muito maior, que eu achava que era só externo. Aquilo a consultoria de imagem só iria me dar uma melhoria nos olhos das outras pessoas. Só que não foi o caso. Ela melhorou muito internamente. Como você se sente. Como eu me sentia. Então, você dá uma autoconfiança, você melhora, você chega com um approach melhor nos lugares onde você tem que chegar. Fora que é mais fácil de se vestir. Porque tem um negócio dentro da consultoria da Pri, tem uma parte onde ela monta os looks. Então, por exemplo, eu tenho uma calça. Por exemplo, eu tô com uma calça hoje... Ocre. Ocre, gente.
Eu ia falar terracota, mas não é. É ocre. Tô com uma calça ocre e uma camisa com tom de azul. Tipo, essa calça ocre, ela funciona com essa camisa de tom de azul. Então, por que eu vou usar ela com outra camisa? Não tem por que eu usar ela com uma camisa de uma outra cor, que talvez até funcionasse. Mas ela funciona melhor com essa camisa ocre. Então, quando eu vou colocar essa calça, eu já sei que eu tenho essa camisa, outra camisa ou outra camisa. Então, é fácil de fazer as combinações. E eu tô com tênis branco. E eu sei que o tênis para essa calça aqui tem que ser branco. Então, quando eu usar essa calça, eu vou usar com tênis branco. Então, não é aquele negócio de eu tenho roupas que antes dariam milhões de combinação. Porque, tipo, um tênis dá com todas as calças. Não, um tênis não dá com todas as calças. E todas as calças não dão com todas as camisetas. Então, para mim, quando a gente limita, a gente tem mais liberdade, né, de utilizar, porque a gente não precisa ficar pensando no que a gente tem que fazer. Então a gente chega lá e fala, essa calça, essa calça, essa calça. Pá, 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 pá. Não tem aquele negócio de... Isso acontece muito, né? Não sei se isso é só comigo ou isso acontece também com outros clientes seus, de eles chegarem e se vestirem muito mais rápido. Principalmente mulheres que se demoram, né? Que ficam olhando e falam, não tenho nada no guarda-roupa. E aquele guarda-roupa entupido. Facilita muito na quantidade de compras que você faz. Depois da consultoria, as pessoas compram muito menos roupas. Por quê? Porque você tem exatamente as peças que você precisa. Então, você não tem aquele guarda-roupa entulhado com peças que você não utiliza. Isso é muito interessante. Então, você usa a capacidade inteira do seu guarda-roupa e só compra o que realmente vai agregar com aquelas peças ali. Outro ponto. Muito mais rápido para se arrumar, porque você não fica horas ali tentando, fazendo possibilidades que não dá certo, aí põe uma e coloca a outra. Não tem. Por quê? Eu já entrego todos os looks prontos, como o Luciano falou. Então, é só você ir lá na sua pastinha, tá calor, e eu entrego por ocasião, tá? Então, por exemplo, roupas de trabalhar, tá calor. Tem aqui a pastinha com várias possibilidades. Ah, não, hoje eu vou num jantar. Tá aqui roupas de jantar no inverno. Então, você simplesmente olha a referência e replica. Isso com as roupas que a pessoa tem, que o cliente tem. Porque ela pede pra gente tirar foto de tudo. Tipo, no meu caso, a gente tava lá, né? Então, você sabia qual era a roupa e qual. Mas quando a mentoria dela, ela pede pro cliente tirar a foto da parte de cima com a parte de baixo. Daí você recorta e monta, né? Eu monto. Ó, isso aqui com isso aqui. E esse tênis aqui. E essa bolsa aqui, quando é a mulher e tal. E todas as possibilidades. Porque, por exemplo, essa sua calça. Ela combina com azul, combina com branco, combina com bege, combina... Enfim, tem uma infinidade de combinações. Então, eu faço todas as possibilidades dentro daquela peça. No mínimo, 6 combinações para cada parte de baixo. Certo, super legal. E isso é muito importante. A imagem da gente como profissional, é muito importante a gente ter a imagem adequada. Não é ser o mais elegante possível, né? Não é a gente ter a maior elegância que a gente tenha ou ser o mais chique, entre aspas. Mas a gente está adequado. Como, por exemplo, uma pessoa que é um tatuador, vamos supor. Se a gente chegar no estúdio de tatuagem, ele tiver de terno e gravata, a gente vai olhar e vai falar, esse cara não é bom. Né? E não é porque a gente tem preconceito, é porque é do ser humano. Instintivamente, a gente vai fazer essa associação de falar, nossa, cadê ou se ele não tiver nenhuma tatuagem. Você chega no cara, ele não tem nenhuma tatuagem, tá de terno e gravata e com o cabelinho penteadinho assim e... Eu não faria tatuagem. Não, o cara não faz tatuagem bem. Assim como se você for em alguma outra profissão que exige uma postura mais sóbria, mais clássica, e ele tiver todo tatuado, rasgado, com uma camiseta suja, furada. Como a gente foi, por exemplo, não é nem uma profissão que se exige tanto, mas foi uma formalidade. A gente foi num restaurante uma vez, né? E o garçom, ele tava com... Era um restaurante fino, e o garçom tava com um tênis, né? Um tênis, uma camiseta e tal, e uma postura mais relaxada, casual e tal. E não era muito adequado pro nível do restaurante. Não que fosse uma culpa do garçom, não. Mas que ele não tinha esse tipo de uniformização e o atendimento nem era tão bom no caso desse caso que a gente foi.
Então, a adequação da imagem é muito legal, porque você, às vezes, traz conteúdos super técnicos, você vai atrás de conteúdo, de aprender, de melhorar, vamos supor assim, o caso, um médico. Vai em congresso, vai em um monte de coisa, vai em um monte traindo conteúdo técnico da área dele e muitas vezes não se importa com a imagem profissional que ele tenha, que ele tem que apresentar, né, pro público dele, e a percepção que o público tem do profissional é uma percepção que ele tem dele. Então ele vai ter que olhar para aquilo lá. Eu vi outro dia a Betina falando sobre isso, ela estava falando sobre copy e oratória e imagem, né? Que às vezes o profissional é o melhor profissional possível e ele não consegue, às vezes, transmitir essa imagem que ele consegue passar, cobrando às vezes mais caro, né? Tendo um pouco mais de autoridade, né? A palavra é, como você disse, adequação. Então, o ponto principal é o quê? Você conectar a sua imagem ao seu produto ou serviço. Então, se você vende high ticket, você tem que se vestir como tal, porque é uma conexão muito simples que o nosso cliente, o nosso paciente faz. Se aquela pessoa apresenta sucesso em relação à imagem dela, é porque ela vende bem, porque ela tem dinheiro. Então, se ela vende bem, o quê? O produto dela é bom, então eu vou querer. Então, não é nada... É tudo inconsciente, não é nada consciente. Então, é uma conexão muito rápida ali que as pessoas fazem. E onde está isso? Nas nossas memórias psicológicas. Nós temos memórias que vêm dos nossos ancestrais. Então, existem elementos na nossa imagem que conectam ou desconectam. Então, aí que está o ponto. Eu sempre recebo no Instagram das minhas seguidoras denúncias, vamos dizer assim. Elas falam assim, Priscila, outro dia me mandou uma moça, falou assim, eu fui num dentista e eu não voltei, porque eu cheguei lá, ele estava com um jaleco amarelado, um sapato esgarçado e tal, e tinham me recomendado, falando que ela era muito bom. Mas o ambiente também não estava tão legal. E aí eu fiquei com medo, porque não parecia que era limpo o suficiente, que era arrumado o suficiente. Então, são uma série de cuidados que a gente precisa tomar para poder fazer essa venda ou realizar esse serviço. Então, começa na internet, né? Sim. Então, primeiro as pessoas... Outro dia, me pediram a indicação de um terapeuta. Aí me falaram assim, deixa eu ver o Instagram. Eu falei, nossa, mas é terapeuta, precisa de Instagram? Então, em todas as áreas, as pessoas hoje estão naturalmente olhando primeiro as redes sociais. Então, começa pela rede social, é toda uma experiência, né? Então, depois, quando chega no ambiente, como que é esse ambiente? E, obviamente, depois a impressão que ela tem do profissional. E só depois a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso serviço de fato. E aí é onde a gente mantém o cliente. Toda esse trabalho de imagem é para atrair. E daí a gente mantém com com o nosso potencial mesmo, né? Técnico. Porque isso tudo é um funil de vendas, né? Esse funil de vendas, ele vai começar lá na indicação, muitas vezes, porque alguns profissionais, eles só começam essa jornada através de indicação. Eu tenho alguns mentorados que lá no começo, quando eu estava fazendo a sessão estratégica para vender a mentoria, eles falavam assim, mas você acha que eu vou conseguir vender através do Instagram? Alguém vai achar meu Instagram e vai me contratar? Falei, em algumas oportunidades sim, mas a maioria das vezes vão ser indicações que alguém vai indicar a você. Só que quando te indicarem, a primeira coisa que aquela pessoa vai fazer, aquele possível cliente, aquele potencial cliente vai entrar no teu Instagram. Hoje, 90% não buscam mais no Google referência. Ele busca no Instagram. Sim. Então, ele vai entrar no Instagram, vai olhar teu Instagram, ver se você tem um conteúdo adequado, uma aparência adequada. Pode parecer futilidade, mas é o que acontece. Hoje, a gente busca isso... A gente vai comer um lanche, a gente busca o Instagram do lugar. Então, imagina um profissional high ticket, Sim. Um arquiteto, um médico, um dentista, um terapeuta, um contador. Hoje, qualquer coisa você vai pegar e vai procurar esse profissional no Instagram para ter essa referência. Daí, nesse funil, você vai olhar o Instagram, vai entrar em contato, você vai ver como é o atendimento.
O atendimento é legal? Beleza. Você marcou essa oportunidade de ir lá para fazer um orçamento, ou conversar, ou uma primeira consulta, alguma coisa assim. A partir desse momento que você vai ter a primeira imagem, o contato com o profissional. Também é outra imagem, outro conceito imagético. Vai bater aquela imagem lá e falar, nossa, legal. A pessoa nem abriu a boca ainda. Você já teve vários julgamentos. Você já julgou o conceito do Instagram, já julgou o conceito do atendimento, já julgou o conceito da imagem. A hora que ela abrir a boca, você vai avaliar a oratória dela. E tudo isso acontece. Não é preconceito, não é inconsciente. Não é consciente, mas acontece. Para só depois a gente avaliar o conteúdo, né? Conteúdo técnico mesmo da pessoa. Então, você compra muito mais por tudo que aconteceu antes daquele funil, quando o conteúdo técnico é só uma validação e uma afirmação que aquela pessoa já chegou naquele conteúdo técnico, ela já te comprou, se você fez bem em todas essas outras etapas, né? Sim, e quando eu escuto muito falar isso de preconceito, é um preconceito, muitos profissionais ainda preferem provar o seu valor. Só que aí, Lu, a gente perde oportunidades. Porque se você vai nesse mood de, não, eu sou bom e a pessoa tem que vir até mim pelo meu serviço, pela minha entrega, pelo meu produto. Só que o que acontece muitas vezes? Às vezes você não tem a chance de apresentar esse serviço, de executar esse serviço. Para antes. Então, por que não usar essa ferramenta poderosa? Sim. Né? Não tem motivo para você não utilizar. Simplesmente por uma birra? Não, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. E aí? Aí você perde dinheiro, perde oportunidade? Por nada. Não tem sentido, né? Não tem. Tanto na imagem quanto na rede social. Tem muita gente que fala, mas eu tenho vergonha de aparecer. Tipo, a vergonha paga os seus boletos de aparecer na internet. Eu preciso aparecer, eu não quero. Mas isso vai causar dentro do seu negócio um efeito tão positivo e você não quer fazer, por quê? Porque, meus amigos vão tirar sarro. Eles vão tirar sarro se você fizer bem feito, se você fizer mal feito. Se você fizer, ele vai tirar sarro. Se você não fizer, ele vai tirar sarro de alguma outra forma. Então, vai lá e faz. Uma hora eles acostumam, né? E acostumam mesmo, porque eu tinha lá atrás, a gente não se conhecia ainda. Mas lá em 2016, mas eu já te falei, eu tinha um Instagram que era @soucorredor, porque eu gostava de correr e tal. Nossa, a hora que eu mudei meu Instagram e coloquei lá @soucorredor, e eu fiz o primeiro post, assim, eu lembro ainda o primeiro post que eu fiz no Instagram, depois que eu mudei, eu coloquei uma foto de 3 tênis, assim, tinha um New Balance, um Mizuno e um ASICS. Eu escrevi assim, eu vou correr hoje, com qual será que eu vou? Né? Escrevi assim e tal. Nossa, era só zoeira na postagem. O pessoal começou a comentar. E print, e jogando nos grupos e tal. Hoje já não falam mais nada. Então, hoje eu já estou me apresentando. Ainda falo, de vez em quando o pessoal já manda um áudio. E aí, mentor, não sei o que e tal. Tira um sarrinho. Mas para mim, hoje é totalmente normal. E é um processo. Que se fosse mentor, se fosse qualquer outra coisa que você estivesse fazendo, se eu estivesse querendo... fazer sei lá, qualquer curso de um esporte que eu tivesse aprendendo a tocar saxofone, eles iam falar, saxofonista, porque é do ser humano. Do comportamento dos meus amigos. Sim, mas eu acho que isso também parte muito do comportamento masculino, que eles tiram o sarrinho na sua cara, né? A mulher também tira o sarro, mas ela tira sarro com a outra atrás. Então, você nunca fica sabendo. E aí, mas a grande questão que eu vejo nisso é que são muitas pessoas que realmente, às vezes, não têm a coragem de fazer com medo do que os outros vão pensar e acaba criticando quem faz. E você é um exemplo muito positivo de pessoas que não se deixam afetar por essa tiração de sarrinho, essa bobaginha. Porque, realmente, não é isso que vai te fazer ganhar o seu dinheiro. Não é isso que vai te fazer se posicionar melhor. Então, você
quer fazer, vai lá e faz. Não importa o que as pessoas vão falar. A gente tem que prestar atenção no que as pessoas falam quando é construtivo, concorda? Então, por exemplo, olha, como esse feedback que a minha amiga me deu. Olha só, você não está falando tão legal. Por que você não procura um especialista para te ajudar? Alguma coisa assim. Isso é interessante. Agora, a pessoa tirar sarro por tirar, a gente tem que ignorar, não é? E voltando só um pouco, quando você falou sobre a pessoa não ter oportunidade, né, de apresentar, muitas vezes, por não utilizar principalmente a imagem dela, vou falar sobre um caso que a gente conversou um tempo atrás, que foi explicado no outro podcast do Daniel, né, que você participou, onde ele contou um caso, né, um acontecimento que teve numa empresa, porque ele é especialista em vendas, é um vendedor fantástico, que dá treinamentos muito bons, inclusive, acho que eu falei no último podcast sobre o treinamento que ele já deu aqui na loja, e ele tem um canal no Instagram tal, que chama Super Vendedores, super legal, e ele tem um podcast também, que chama Papo de Vendedor, e ele convidou a Pri um tempo atrás, e lá no podcast ele contou um acontecimento, um caso lá, onde ele foi contratado para fazer recrutamento, análise do recrutamento de vendedores para uma empresa X, e chamou todo mundo, né? Eles estavam lá aguardando começar o horário das entrevistas, esperando chegar o diretor da empresa. E estavam todos os vendedores lá, os candidatos, numa sala, né? O diretor entrou, onde ia acontecer a seleção, o processo de seleção, e ele já chegou pro Daniel lá e falou, Daniel, seguinte, fulano de tal que tá lá fora lá, foi mais ou menos assim, né? Depois você me corrige se não estiver falando correto. O vendedor lá que tá lá fora, o candidato lá que tá lá fora, vestido assim, 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 você não precisa nem chamar para entrar, porque ele... Né, ele falou, você não precisa nem chamar para entrar. O Daniel falou, mas por quê? Né? Ele falou, você viu como ele tá vestido? Ele tá totalmente inadequado, ele tá relaxado, a impressão que dá é que ele não está valorizando a oportunidade que a gente está dando para ele. Posso falar? A frase que ele falou foi, se ele não se preocupou nem em se arrumar para vir na entrevista, você acha que ele vai se preocupar com o meu produto? Isso, e daí ele não teve nem a oportunidade de se demonstrar como um excelente vendedor. Ele poderia ser o melhor vendedor ali daquela sala. Só que como a imagem dele não estava adequada, ele não valorizou, ele não se preocupou com isso, ele não teve nem essa oportunidade, né? Sim, porque a imagem é justamente isso. Ela reflete a nossa intenção. Uhum. Então, a partir do momento que você vai trabalhar, ou que você vai buscar um emprego, um trabalho, ou que você vai se arrumar para um evento social, e você simplesmente coloca a roupa que você usa na sua casa, coloca uma roupa amassada, uma roupa esgarçada muitas vezes, e às vezes não arruma um cabelo, vai de qualquer jeito, a impressão é que dá que você não se... A impressão não, você não se preparou para aquele momento. Então, é isso que você comunica. Uhum. Então, a partir do momento que você se preocupa em se arrumar, em se preparar, você demonstra essa preocupação com aquele momento, né? Sim, isso em situações profissionais e sociais também, né? E sociais, porque dessa forma, cuidando da nossa imagem, que a gente mostra a importância que aquele momento tem. Uhum. Né? As pessoas perguntam muito para mim de casamento, de formatura, de TCC. Outro dia saiu essa pauta. Eu posso ir apresentar o meu TCC com uma camiseta? Eu posso apresentar de jeans? Não, jeans e camiseta é para um momento casual. Então, como você vai apresentar um TCC, que é algo tão importante, que é um primeiro passo ali para a sua carreira, vestido com uma roupa de ir ao shopping? Uhum. Não funciona. Então, a roupa, ela além de um mediador social, ela é uma sinalização. Né? Então, é uma forma de comunicação. Você sabe que tem um estudo que diz que 65% da nossa comunicação é imagética. Então, é não verbal, né? No caso. Então, enquanto a gente está aqui conversando, você está me observando. Do que eu estou falando, você está absorvendo apenas 35%.
Agora, o meu gestual, a minha imagem... Tom de voz. O tom de voz ainda é verbal. Mas o meu gestual e a minha imagem são 65% de absorção pelo seu cérebro. Eu vi outro dia, eu também vi alguma coisa parecida, só que ele falava sobre o tom de voz também. Acho que ele separava um pouco mais esse tipo, algum estudo parecido. Ele falava que o conteúdo, que a gente fala o conteúdo técnico mesmo, que são que poderia ser transcrito num papel, se eu não me engano, é de 13, 14% do que a pessoa está falando. O resto ela vê o tom de voz da pessoa, daí tem uma porcentagem que eu não vou lembrar qual que é agora. O gestual da pessoa é outra coisa, a imagem dela é outro conteúdo que é o maior de todos. Sim. Que é tanto o tom de voz e o gestual é um comportamento, tal, mas a imagem, tipo a roupa, ele falava muito sobre o sorriso, sobre a pessoa estar sorrindo e tendo a expressão corporal, isso. Ela tendo a expressão, era um conteúdo sobre expressão corporal dentro de um perfil de oratória, ele estava falando. Então, ele falando sobre gestual e sorriso, e colocando um sorriso no rosto, a pessoa absorve muito mais o conteúdo técnico que a pessoa está falando do que uma pessoa que às vezes está mais com cara carrancuda, ou tá mal vestido, ou tá com uma imagem que não é adequada. Mas só contextualizando o que você falou antes, sobre o poder, né? A pessoa poder pode ir no TCC fazendo isso aí. Eu sempre acho que a pessoa pode tudo. É uma coisa que a gente sempre conversa, né? A pessoa pode tudo. Poder, você pode tudo. Só que você tem que saber o resultado que isso vai ter. Não é verdade? Então, você pode ir no TCC de calça desbotada, rasgada, tênis de academia e camiseta. Se não tiver um dress code lá falando que você tem que ir com uma roupa assim, tal, daí você não pode, né? Mas por que você não poderia ir com uma roupa muito mais refinada e chegar lá na frente e se apresentar como realmente um mestre de cerimônias, não é verdade? Sim. Por que as pessoas não costumam fazer isso? Pensar dessa forma, será? Eu acho que cada caso é um caso, mas no geral é falta de conhecimento mesmo. Porque o profissional, ele está interessado, e é o correto, em se especializar. Então, o foco é, como você disse, o exemplo do médico, criar... ir em cursos, enfim, se especializar. E aí chega um momento que a imagem acaba ficando muito de lado, né? Existe assim, um certo relaxo em relação à imagem. Você esquece um pouco disso. E sem pensar que é uma ferramenta poderosa. Então, quando a pessoa, no seu caso, por exemplo, quando você tomou consciência que aquele ponto poderia ser algo para agregar dentro do seu trabalho, aí a pessoa começa a se atentar. Então, muitas pessoas acham que usa roupa como se usava lá na época das cavernas, né? Tipo, para cobrir o corpo. Eu preciso vestir alguma coisa. Então, eu vou me cobrir e vou. Se pudesse andar sem roupa, andaria, né? Porque não tem essa consciência. Só que a roupa, historicamente, é utilizada como ferramenta. Algum tipo de ferramenta. Desde a antiguidade. Ah, é? Explica melhor isso aí. Isso. Lá atrás, eu falei só caverna, porque depois da civilização, as roupas são usadas. As cores, principalmente, são usadas. Então, a gente tem, por exemplo, a cor púrpura, que era extraída de uma forma muito difícil naquela época. Então, era muito difícil, muito raro de conseguir a cor. E aí, quem que usava? Só os nobres. Então, se você via uma pessoa de púrpura na rua, era uma pessoa nobre. Então, por isso que a gente tem memórias psicológicas, quando eu digo isso, é porque isso vem sendo construído há muito tempo. E quando eu digo, por exemplo, os acessórios dourados representam o poder, a riqueza. Por que representa a riqueza? Porque a gente remete ao ouro. Quem usava ouro? Né? Os nobres. Então, todos os elementos da nossa imagem, eles têm representação.
E tá lá embutido na nossa cabeça. A pessoa pode não entender nada de moda, nem gostar de moda, usar a roupa simplesmente para cobrir o corpo, mas ela tem essa percepção quando ela vê uma pessoa paramentada da forma correta. Então, a gente não precisa entender de moda para observar uma pessoa e fazer esse pré-julgamento. Essa pessoa é inteligente, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Eu gosto de dar o exemplo que muita gente fala assim, eu não fui com a cara daquela pessoa, não. Eu acho que eu tenho... É minha intuição, o santo não bateu. Na verdade, muitas das vezes... é porque essa memória psicológica dá ali um alerta. Fala assim, aqueles elementos que a pessoa está usando te desperta um gatilho que aquela pessoa não tem conexão com os seus princípios. Isso é bem interessante. Entendi. É muito com relação ao que a gente fala sobre a gente não gostar de alguma coisa e a gente nem sabe o porquê, né? Até outras coisas, não é só moda, né? A imagem, às vezes, ela permite que a gente não goste de outros elementos visuais ali, cores, uma casa, por exemplo. A gente olha e fala, eu olhei aquilo lá, eu não gostei, mas a gente nem sabe por quê, né? Porque a imagem daquilo lá, a cor, às vezes ela é clássica, você não é clássico, você é moderno, isso aqui a gente não consegue entender. Muitas vezes porque a gente não estudou aquilo. E ela não atrai a gente, né? Mas é muito legal. Outra coisa que eu queria falar para você, dando uma transição aqui no nosso papo, sobre a sua rotina como produtora digital de conteúdo, né? Porque hoje, além de mentora, de consultora de imagem, de você fazer esse reposicionamento profissional de imagem profissional para as pessoas, você trabalha como produtora de conteúdo para atrair essas pessoas através do seu Instagram, do seu TikTok, né? E dentro da minha mentoria e de tudo que eu gosto de falar, eu gosto de abordar bastante rede social, que eu acho que é um canal de aquisição muito legal. Para você, é um dos seus principais, se não for o principal. Acho que deve ser o principal. É o principal. E como é essa rotina sua de criação de conteúdo? Você que faz tudo, você que planeja todo o seu conteúdo, porque a Priscila ela tem conteúdos tanto no Instagram quanto no TikTok de viralização. Tudo lá ela posta e alguns conteúdos têm viralizações assim expressivas, né? Eu tenho acesso aos conteúdos, aos números dela. Ela fez um carrossel um tempo atrás, que a gente estava fazendo uma estratégia lá, dela postar uns carrosséis, e tinha uma parte de impulsionamento, utilizava um pouco de tráfego pago, né? A gente colocava bem pouquinho ali de tráfego pago em cada um, justamente porque era uma estratégia porque eu estava validando de outros profissionais, de outros especialistas que já tinham falado sobre isso. E, de repente, teve um carrossel seu que deu um boom, né? Foi, se eu não me engano, quase 4 milhões de alcance, e você ganhou muitos seguidores com um carrossel só, né? Sim. Quantos seguidores foi, mais ou menos? Acho que 30 mil. 30 mil com um carrossel. Impressionante. E tem várias mídias suas com mais de milhões de visualização, né? Você começou com etiqueta, né? Falando, essas que viralizaram, não foram? Foi. Sobre como mesa posta ou etiqueta? Não, etiqueta. Foi etiqueta porque o meu método associa imagem e comportamento. Por quê? O que a gente entendeu, ao longo dos meus atendimentos, eu fui entendendo que, como a gente falou, só a imagem não é suficiente para causar uma boa impressão. Às vezes a pessoa está bem vestida, porém, ela precisa saber se portar em determinadas ocasiões para fazer essa conexão de quem que ela é, né? Então, a pessoa está super bem paramentada, super bem arrumada, vai tomar um cafezinho com um cliente, comete ali uma série de gafes, isso acaba barrando. Então, eu comecei a trazer esses conteúdos de etiqueta para o Instagram justamente para conscientizar esses profissionais. E você me perguntou sobre a rotina, né? Hoje mesmo, nesse momento, de mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas para cá, eu tenho utilizado alguns serviços de outros profissionais, social media, por exemplo. Mas até então, eu que executo toda
todos os conteúdos. Então, eu mesma que gravo os vídeos, eu que faço as edições, eu que faço os carrosséis. Então, nesse momento, como a minha demanda de trabalho está muito alta, eu precisei de ajuda de um profissional. Mas a estratégia ainda é muito eu que faço e você, né? Você me ajuda muito na estratégia. A estratégia inicial foi toda o Luciano que fez para mim. E daí a gente vai aprendendo, né? Ele me ensinou muita coisa, ensina ainda, tudo que é novidade ele passa para mim. E eu vou trazendo pro meu conteúdo. A ideia da mentoria é exatamente essa, a mentoria que eu passo. Tanto que o nome da mentoria é Clareza Digital. É eu dar essa clareza para o mentorado, ele aprender o que ele tem que fazer, direcionar ele e colocar ele no caminho certo. E o caminho é esse. Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes você não sabe nem por onde começar e nem por onde pedir. Daí você vai lá e contrata um social media. Você fala para o social media e fala assim, vamos supor, eu tenho uma loja. Daí eu vou contratar um social media para fazer meu negócio lá da loja. Ele não tem ideia do que fazer. Ele vai postar um monte de panfleto ali, vai colocar dia da bandeira, dia do índio, feliz dia do índio. Não que sejam datas que não sejam importantes, mas não tem conexão nenhuma com o seu negócio. Tem que ter estratégia, tem né, que ter estratégia. Ou então fazer uma panfletagem digital. Vai lá, vai colocar um monte de produto. E aí, o Instagram não é para isso. O Instagram tem que ter conteúdo. Produto é comercial. E ninguém entra em nenhum lugar de entretenimento, que é uma rede social, para ver venda. Ninguém entra no Instagram para comprar nada. Por mais que comprem muita coisa lá, mas ninguém entra lá para o Instagram para comprar. E daí só é retido o perfil que consegue dar entretenimento ou colocar um conteúdo que seja de qualidade e relevante, né? Então a gente conversou muito sobre essa estratégia e na mentoria eu dou esse tipo de clareza para as pessoas, para entender o que você tem que pedir para uma agência, entender o que você tem que colocar para um profissional para contratar ele e utilizar também as ferramentas necessárias para crescimento exponencial e aquisição de clientes, que não são só as redes sociais. Hoje a rede social é base para quase todos os profissionais. Não tem profissão hoje que você não consiga se utilizar da rede social para captar cliente. Eu acho que qualquer profissão, hoje teve uma profissão que eu estava conversando outro dia com um profissional e ele falou assim, a minha que era um cara que vendia pallet para empresas. Eu acho que dá, só que talvez não uma rede social, o Instagram, talvez um LinkedIn, é muito mais interessante. Porque ele falou assim que quando ele publicava e fazia anúncio no Google, aparecia um monte de gente comprar pallet para fazer cama, para fazer os negócios de cachorro, que daí ele quer comprar 1, 2 pallets. E o negócio dele é vender pallet para a empresa, tipo aos milhares, né? Sim. E daí ele atendia um monte de gente, ficava no telefone, mais atrapalhava do que ajudava. Mas em quase totalidade de profissões, a gente pode utilizar a rede social para captar cliente, né? Não precisa necessariamente executar, criar a mídia, porque tem gente que fala, eu não quero aprender a mexer num aplicativo de design ou editar um vídeo, mas tem que saber o que pedir, né? Tem que saber o que pedir. Inclusive, falando em captação, hoje as redes sociais é o meu principal meio de captação. Então, os meus clientes vêm de forma orgânica pelas redes sociais e assim, 10%, vamos dizer que seja indicação. Mas todos os outros 90% vêm pelo Instagram. E eu esqueci a pergunta principal. Vem pelo conteúdo, né? Qual que era o... Não, eu falei sobre o Instagram mesmo. Sobre todas as profissões podem ser utilizadas dentro do Instagram. Então eu respondi certo. Você respondeu certo. Mas é isso aí. Essa parte do social media... era saber pedir. Era saber pedir. Para você, foi muito intuitivo, porque você tinha um conteúdo que era totalmente pessoal, foto, comida, cachorro, né? Era mais ou menos isso aí, postava pouco. Daí, quando a gente fez essa transição sua,
A gente fez ainda essa transição um pouco para influencer digital, né? Lembra, no começo? Sim, porque o que, que a gente vai fazendo? Na verdade, a gente vai testando o público, né? Testando o que vai... Peraí. Na verdade, eu vou voltar. É que a parte do influencer, na época, era o que estava em alta, né? A parte de... Isso aí foi final de 2018, começo de 2019. Nessa época aí, se destacou muito a influência digital e a venda de produtos através de influência de outras pessoas. E você era uma pessoa que sempre teve muita influência na área da moda. Porque não adianta, uma coisa que eu falo direto, ninguém do nada fala eu vou ser influencer. Não, agora eu virei influencer. Não existe isso. Assim como não tem eu virei vendedor ou eu virei qualquer outro tipo de profissão. Você tem que se preparar. Ou tem que ter uma trajetória ali que te deu esse preparo ou essa condição de ser. E no caso, você, como você já trabalhava em moda, você já tinha uma condição de conhecer bastante gente, porque você tinha tido uma revista digital em Sorocaba, você conhecia muita gente, seu grupo, o seu networking era grande. Eu avaliei naquela época que você, como influência digital, seria um bom case ali de influência digital, você teria sucesso na influência, como teve no começo ali e tal, até você entrar na parte de produção de conteúdo e se tornar infoprodutora digital, que é um outro papo, não é? São duas profissões digitais que se utilizam da rede social, mas cada uma tem um aspecto diferente. E daí você foi para a parte da influência, né? E pegou fez algumas parcerias, não é verdade? Sim. O que acontece, né? Naturalmente, eu acredito que por conta de trabalhar muitos anos dentro dessa profissão, naturalmente eu comecei a trazer conteúdos. Naturalmente eu comecei a trazer conteúdo. Então, assim, não foi uma decisão. A gente teve a ideia da influência, a gente trabalhou pouco tempo, e aí, naturalmente, eu migrei o meu conteúdo, e aí a gente começou a trabalhar com mais estratégia nesse sentido. E funcionou muito, né? Foi muito, muito mais interessante, porque quem é professor quer ensinar. Então, eu não conseguia mostrar. Eu tô mostrando aqui. Gente, olha meu look do dia. Eu dava já técnica. Olha, eu tô usando isso aqui porque diminui o quadril, porque aumenta, porque alonga, porque faz isso. E aí, a gente entendeu que eu não era a pessoa da influência propriamente, e sim a pessoa que ensina, né? Funciona. Você falou que eu tive resistência com a sua mentoria, você também teve resistência com a minha, porque a mentoria a Priscila como influencer funcionava muito bem. Você funcionava muito bem, as marcas gostavam do teu conteúdo, tinha um resultado legal, porém você era uma professora nata ali, era uma coisa que estava dentro de você já, de você ensinar as outras pessoas, muito mais do que você vender o produto de outras pessoas, né? Então, por mais que você gostasse de fazer, a gente ia nas lojas e fazia, o pessoal gostava muito do seu conteúdo, porque era um conteúdo feito por alguém com conhecimento em moda e com um networking qualificado. Então, era perfeito para ser influencer digital. Só que não era o que você gostaria de fazer, porque você estava ali trabalhando ainda, você dava suas mentorias, você fazia suas consultorias, você fazia aqueles workshops na escola, né, para consultoria de imagem, você dava as mentorias individuais, as consultorias individuais, não chamavam mentorias ainda na época, né? Isso. As consultorias individuais e as consultorias em grupo, tal, e nas horas vagas você utilizava o seu Instagram. Então eu lembro que na época, isso aí foi final de 2018, você ainda teve uma resistência ali. Em 2019, teve um deslanche ali na parte de influência digital, mas chegou no final ali do 2019, você já não queria mais. Falou, não, isso não dá muito certo e tal, e pá. E daí, em 2020, veio a pandemia, né? E na pandemia, a infoprodução deu um boom, né? Foi um negócio absurdo. E daí foi aí que você entrou, né? Você, além de mentorias, você vendia infoprodutos também, né? Você fez alguns lançamentos. A gente, na parte de lançamentos, a gente trabalhava junto
e você fez alguns lançamentos. Conta aí pra gente como que é fazer um lançamento para quem muitas vezes tem essa vontade de fazer, de vender produtos na internet, vender infoprodutos, no caso de e-books, cursos e tal. Muita gente acha que é fácil, né? Quando a gente vê aqueles super infoprodutores na internet falando fiz 6 em 7, fiz não sei o quê. 10 milhões. 10 milhões, taraná, é muito simples, você ganha dinheiro dormindo. Não ganha, gente, ninguém ganha dinheiro dormindo, sinto muito. Somente herdeiros mesmo. Porque o que acontece? É muito complicado, você tem que entender muito e é desgastante, porque gera uma ansiedade, você tem que produzir muito conteúdo. E eu, sinceramente, eu não gostei de lançar. Tanto que parei, né? Eu não faço mais lançamento, porque, para mim, eu achei que não é o meu tipo de negócio. Eu acho que, assim, como em todas as áreas, a gente tem que descobrir o nosso tipo de negócio, dentro das nossas habilidades e do que a gente se sente melhor em fazer. Então, foi bacana, os lançamentos deram certo, né? A gente não fez 6 em 7, mas a gente fez números expressivos, foi bacana, só que realmente é muito desgastante. Então, para quem tem essa disponibilidade, quem quer mesmo, tem que procurar profissionais sérios para se associarem. Então, existem lançadores que te ajudam e tudo mais, mas tem que tomar cuidado também, né? Tem que ser uma relação bem interessante. Mas, como experiência, funcionou, deu resultado, mas assim, o sentimento não foi bom para mim. É que o lançamento, ele não é uma profissão, não é uma base de profissão, e sim um método de venda. Sim. De um produto, né? É um pico de venda, na verdade. Você fica gerando picos de vendas. E naquela época, o pessoal colocou o lançamento como um método de profissão. Então, o que ele faz? Eu faço lançamentos. E daí, utilizando muito gatilhos mentais, de escassez, de oportunidade e tal, isso foi difundido e as pessoas foram realmente, principalmente durante a pandemia, onde não tinha possibilidade de consumo muito ali, elas foram consumindo produtos digitais. E aí teve gente que ficou milionário com isso aí, gerou muita autoridade, ganhou muito seguidor e tal. Mas o que eu vejo? Que essas pessoas que conseguiram essas autoridades lá com os lançamentos, foi muita gente que já trabalhava com isso um pouquinho antes. Já estava tentando ali, às vezes 2018, 2019. Você pega, por exemplo, o Bruno Perini, que é um influencer digital da área de economia, tal, de finanças pessoais. Ele tem um curso que ele começou a dar em 2018. Ele já estava treinadinho. Eles falam que nos lançamentos, na época onde o lançamento estava funcionando muito bem, você precisava fazer 8 lançamentos para começar a dar certo, né? E a gente pegou esses lançamentos no momento em que o lançamento estava declinando já. Então, já estava declinando, porque as pessoas já pegaram esse negócio dos gatilhos mentais, da escassez. O pessoal colocava lá cursos por R$2.000, R$3.000, R$4.000 um curso gravado e falava que era só para as 100 primeiras pessoas e tal. Se você comprar agora é 1.900, se você comprar depois é 4.000 e tal. E o pessoal pegava e comprava de monte. Só que eles perceberam que aquilo lá, o cara lançava de novo, 2 meses depois, 3 meses depois. O pessoal, por que eu estou pagando mais? Não tem mais caro, não preciso comprar agora. Não tem sentido. Então, o pessoal começou a parar com esse pico de venda. Não que o infoproduto não funcione ainda hoje em dia, porém, a venda no perpétuo é mais indicada hoje, você criar estratégias de vender sempre do que você ficar gerando picos, porque para gerar picos você tem gasto. Então tem que investir em tráfego alto, investir em publicidade alta para gerar aquela ansiedade no possível comprador, no seu lead, para ele comprar rápido depois. Isso é caro e muitas vezes isso não se reflete no lucro que a gente imaginaria que teria, né? Se a gente tivesse trabalhado a infoprodução lá desde 2017, que a gente nem se conhecia ainda, 2017, 2018, se você chegasse na pandemia, ia chegar arrebentando. Mas hoje, o que está em alta mesmo na infoprodução é o que você faz, né? E o que eu estou iniciando agora a fazer também,
que é a parte de mentorias, né? E que assim... Individuais e em grupo. Você, mais do que ninguém, sabe que eu gosto muito de dinheiro. Adoro. Porém, eu vivo hoje o meu propósito, que é acompanhar a pessoa, entender o que as reais necessidades dela. E nesse método, nessa forma de mentoria, eu consigo fazer uma avaliação da pessoa do que ela precisa, eu dou esse feedback de oratória, de expressão corporal, de comportamento, tudo além da imagem. Então, os meus clientes, eu consigo acompanhar melhor. Então, eu acho que essa questão, quando você lança um produto assim e vive disso, só lançando, você acaba não tendo esse contato com as pessoas. Sabe? Então fica tudo muito solto, você não entende muito bem se aquilo está funcionando, se realmente foi válido. Eu tenho essa impressão, sabe? Parece que fica tudo muito solto. E daí eu acho que foge um pouco do meu propósito, sabe? De ajudar mesmo e de entender se o seu produto foi entregue, né? Se sua mensagem foi passada corretamente. Se chegou corretamente, eu gosto de feedback. Ontem mesmo eu dei uma aula super legal, que foi um workshop, que eu pretendo fazer mais. Só que é uma aula ao vivo, eu tenho um momento de interação, eu conheço as pessoas ali naquele momento, a gente troca, eu respondo perguntas. Isso é interessante, é mais interessante para mim. Eu sinto que meu trabalho foi validado. Entendeu? Então, eu entendo como profissional que tem que ter os dois pontos. A gente tem que sim trabalhar para ganhar o dinheiro, que é maravilhoso, que é esse nosso foco, mas também a gente tem que ter seguir o nosso propósito de ajudar, sabe? De ver o resultado, de ver acontecendo. É muito legal. Ontem eu fiz uma mentoria, eu dei um módulo para uma mentora minha. E, nossa, foi uma explosão de ideias, né? Porque dentro do digital você tem infinitas possibilidades de trabalhar. E a gente conversando lá, eu entendi que o processo de trabalho dela pode trazer para outras pessoas que são da mesma carreira dela, no caso arquitetura, conhecimento que essas outras pessoas não têm. Sabe? Não na área de projetos, mas na área de aquisição de projetos, de vendas mesmo, de como adquirir esses projetos e esses clientes, esses leads. E eu falei para você, já pensou em trabalhar com infoprodução também? Além da gente criar essa mentoria aqui, ela falou assim, nossa, eu já pensei e tal. Mas é super interessante, porque é uma possibilidade que ela vai ter de crescimento. Né? De crescimento pessoal. E de crescimento e de proporcionar esse crescimento para outros profissionais. E eu fiquei muito feliz de ver esse feedback e de analisar que eu estou não só ajudando ali na parte digital, como ajudando a crescer o negócio dela. Sim. A fazer o negócio dela tomar proporções diferentes. Isso nos faz sentir muito melhor, né? Você sabe, eu choro dia sim, dia não. Muitas vezes eu chego em casa, eu tô lá chorando, você fala, o que foi? Eu falo um feedback aqui do meu cliente, escuta o que ele falou, que ele conseguiu tal coisa e tal. E isso é muito gratificante. É maravilhoso você ver que você fez a diferença na vida de uma pessoa. E eu acho que é aí que tá a raiz do sucesso. Quando a gente se sente realmente útil para alguém, a gente está fazendo uma contribuição, sabe? Sei. É muito legal mesmo você ter esse feedback, né? Você trabalhar dessa forma e principalmente no digital, né? Porque você consegue atingir pessoas do país inteiro, né? Você tem clientes até fora do país, não tem? Tenho. Alemanha, Estados Unidos, Austrália, legal, vários lugares. Mas brasileiros? Brasileiros que moram fora. E que conheceram o meu trabalho através das redes sociais. Nossa, muito legal. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, real. Eu acho que não tem nenhum estado que eu não atendi ainda. Muito legal. E isso dá... Por isso que eu falo, a rede social é muito importante. Não é só o Instagram. Hoje em dia, a gente está, inclusive... Porque a mentoria com a Pri, do jeito que não para a mentoria dela comigo com relação à imagem,
com ela também não para com relação ao canais de aquisição para ela, né? Então a gente está sempre criando coisas novas, novas possibilidades. O próximo que a gente vai fazer é um funil de vendas para LinkedIn, né? Para utilizar o LinkedIn para atrair clientes em potencial, porque o LinkedIn é uma rede de relacionamento, né? Não tanto de entretenimento. E a gente conhecer pessoas que sejam possíveis leads e entrar em contato com essas pessoas para oferecer o seu produto. Então, a gente vai trabalhar o LinkedIn, Pinterest é muito interessante para você também, né? YouTube, você tem canal no YouTube também? Eu tenho, mas não estou movimentando. Eu preciso voltar. Então, justamente por esse motivo que eu fiz essa contratação de uma social media para que eu possa ter mais tempo de produzir mais conteúdos. E ir para outros canais. E ir para outros canais. A pessoa vai produzir para você no teu YouTube, no teu Instagram, sob sua supervisão, e você tem tempo para ir avaliando outros canais, como o LinkedIn, o YouTube. Né? YouTube, você acha que vai funcionar para você? Funciona muito. Funciona? Funciona muito. Quantos seguidores você tem? Você tem mais de 1.000 já, não tem? Não sei, vamos ver. Não sabe? Vamos ver lá. Porque há muito tempo... A propósito, vou dar um recado para vocês. Sigam o nosso canal aqui, Clearcast. Toquem aqui no sininho para acompanhar os nossos conteúdos, tá? Se inscrevam aqui no canal e deem o seu like no vídeo. É muito importante para a gente conseguir chegar até outras pessoas também e levar esse conteúdo para outros empreendedores e pessoas que queiram saber sobre empreendedorismo e negócios, tá? A gente vai ter muitos convidados muito legais, muito interessantes aqui nos próximos episódios. Olha que legal, eu nem sabia. Eu tenho 2.075 inscritos. 2.075 inscritos. Com 17 vídeos. E eu tô olhando aqui agora, porque, gente, faz um tempão que eu não entro no meu YouTube. Eu fiz uma série de vídeos durante algum tempo e depois acabei parando. No total tem 16 mil visualizações aqui. Tem bastante gente. Ai, que legal. E só 17 vídeos. Então, faz mais de um ano que eu não posto. Mas a gente precisa voltar, com certeza. Voltar a trabalhar com o YouTube, que eu acho que é muito interessante, né? E é isso aí. Gostei muito do papo. Nossa, que a gente conversa todos os dias, né? Mas adorei a conversa aqui. Queria agradecer você por estar aqui no Clearcast, por participar aqui comigo, por ajudar outros empreendedores que estão vendo a gente, assistindo a gente, a entenderem um pouco mais o conceito de imagem, a importância que a imagem tem na relação profissional, na influência que ele exerce na carreira da gente, do quanto que isso pode ajudar. Não é uma futilidade, é uma ferramenta de trabalho que ele pode melhorar na carreira dele, pode utilizar essa ferramenta para trazer frutos para ele, para melhorar a qualidade de vida dele, para melhorar a qualidade de vida da família dele, obter a realização de sonhos que ele possa ter, como uma ferramenta a mais. Não Sim. é assim, a imagem vai mudar a minha vida toda. Talvez não, tem que ter conteúdo. Mas ele, juntamente com todas as outras ferramentas que você vai utilizar para melhorar o seu trabalho, ela é uma ferramenta muito importante. E eu tenho certeza que você agregou muito para a nossa audiência hoje, para os nossos seguidores, para quem assina o nosso canal. Então, muito obrigado. E fala um pouco onde a gente pode encontrar você nas redes sociais. Qual a sua rede social no Instagram, no YouTube? Eu agradeço muito o convite, adorei, achei que ia demorar mais esse convite. Quando você falou do podcast, eu gosto muito de participar de podcast, porque surgem insights nos momentos que a gente está aqui conversando, isso é muito legal, agradeço muito. Já surgiu aqui ideias hoje, e para me encontrar nas redes sociais é sempre o meu nome inteiro, @Priscila Zanelato em Instagram e todas as outras redes. Priscila com 2 L's. Zanelato com 2 T's. Zanelato com 2 T's. Então, muito obrigado. E eu queria convidar todos vocês a estarem aqui com a gente. Em todos os vídeos, tem outros vídeos que a gente já postou. Tem o do GG aí da semana passada.
Deem uma olhada que está super interessante e queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos.